Olá, amigos, colegas, alunos, mais um programa que estamos juntos. Hoje um programa diferente, como vocês podem ver o meu cenário, hoje eu não estou em casa, hoje eu estou gravando aqui diretamente de Belo Horizonte, também não estou no IEPREV, né, dado o adiantado da hora, já estou no quarto do hotel, então vocês podem ver que a iluminação também é uma iluminação mais escurinha, ó. Hoje nós estamos com um programa num intuito mais intimista. Vocês estão quase aqui junto comigo dentro do hotel. Então, vocês vão perceber que hoje nós temos aí um tom diferente na nossa entrevista também. Hoje nós temos dois convidados, nós temos o nosso diretor científico do IEPREV, professor Marcos Serral, já conhecido do nosso público, e temos também um convidado especial, um convidado diferente, professor William Santos Ferreira, que vai tratar com a gente de temas importantíssimos de processo. E por que não falar de processo? Afinal de contas, os previdenciaristas precisam tanto entender de processo, processo civil, regras básicas, até as regras mais difíceis que vão fazer com que o nosso processo previdenciário ele consiga, né, alcançar os seus objetivos. E agora eu gostaria de dar uma boa noite para os nossos convidados, vou pedir para o Cássio aqui trazer a imagem deles. Boa noite, Serral. Boa noite, William. Prazer tê-los conosco. Boa noite, Ana. Boa noite, William. Boa noite, Ana. Prazer também. Boa noite, Marco. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Começar aqui mandando abraço para a Janaína, para a Célia, minha irmã, para a Glaura, para a Rita de Cássia, para a Aline, para a Andréia Novak, que trabalha comigo. Andréia, um beijo grande também. Para o João Vitor, nosso diretor de eventos. Ele falou que o brilho das lives não estão nas luzes. Muito bom, hein, João? É porque hoje aqui está no escurinho mesmo, viu? Mandar um beijo para a Lidiane, para a Sena Suelen, para todo o pessoal que já começa aqui acompanhando conosco essa live de hoje, que é um dos temas que eu confesso para vocês, eu sou apaixonada por processo, já iniciei a minha carreira de docente dando aula de processo, viu, William? Te contar. Não sou assim, uma exímia conhecedora, né, hoje eu estou um pouco afastada do processo, mas advoguei 10 anos antes de ir para trabalhar no CARF e dei aula de processo muito tempo. Minha primeira pós-graduação, quando me formei, foi na área de processo, então é uma grande paixão na minha vida. Serral sabe, sempre falo isso para ele. Mas eu vou passar a palavra, porque hoje quem vai conduzir esse programa é o nosso queridíssimo Serral, e aí eu já passo a palavra para ele conduzir contigo o nosso bate-papo dessa semana. Maravilha, Ana. Posso tocar aqui já, então? Pode, fica à vontade. Maravilha. Então aí, pessoal, boa noite aí a todos, a todas que nos ouvem. Uma boa noite especial à Ana, nossa querida vice-presidente. Um boa noite ainda mais especial, ainda mais carinhoso para o querido professor, amigo, professor William Santos Ferreira, que é um processualista incrível que nós temos no país. Ele, embora muito jovem, ele tem já uma produção, a nossa barbinha branca, bem, né, ela deixa para que dá uma credibilidade, né, William? É verdade. O William, ele tem uma produção acadêmica muito robusta, ele é professor da PUC de São Paulo, na graduação, na pós-graduação, e advogado em São Paulo, parecerista, e, sobretudo, né, a gente trouxe ele hoje, o convite. Embora seja um grande processualista, eu creio que o tema preferido dele, um tema que ele se dedica há muitos anos, é o tema das provas, e esse é um grande nó que nós temos nas ações previdenciárias. A gente tem aí realmente um aspecto muito relevante dentro do direito previdenciário, e das ações previdenciárias ainda mais, e já há algum tempo a gente queria convidá-lo, e agora tivemos essa oportunidade. O professor William também nos brindou aí em aceitar o convite, né? Também uma agenda muito cheia, a gente conseguiu laçá-lo nessa noite. Eu queria mostrar aqui 2 obras para vocês, que eu tenho aqui com muito carinho. A tese de doutorado do professor William, né, de princípios fundamentais da prova civil, já está esgotada essa primeira edição. Esse é um livro bem teórico, mas com muita aplicação prática. Eu cito sempre, eu uso sempre nos meus trabalhos, e aqui esse tijolinho mesmo, né, que é o direito probatório. Esse aqui é uma coletânea organizada pelo professor William,
Eu participo aqui falando de prova em matéria previdenciária, mas é um livro, assim, incrível, um livro realmente, ele tem de A a Z, né? São duas obras que eu recomendo demais nesse assunto de provas, né? Enfim, a gente tem lá os clássicos, o clássico tratado do Moacir Amaral Santos, lá, década de 40, 50, e depois, para mim, eu falo com muita tranquilidade, não só porque o William é meu amigo, né? A segunda referência de prova no Brasil são as obras contemporâneas dele. A gente tem um salto do Moacir para o William, agora, no momento contemporâneo. Então, eu recomendo mesmo que vocês conheçam essas obras, que vocês tenham acesso a essas informações, são realmente relevantes, são muito bem fundamentadas, de leitura clara, enfim, com muito apelo prático, enfim, muito suporte aí para que a gente tenha uma advocacia de sucesso, né, para que vocês tenham aí uma advocacia bem sucedida, ainda mais nesse campo, né, nesse aspecto aí das provas, tá bom, pessoal? Então, fica aqui a minha apresentação, um pouco diferente, né, da que a Ana costuma fazer, né, eu fiz uma apresentação um pouco diversa aqui do professor William, e também queria falar uma coisa que ele vai achar bacana, né, que, embora eu tenha sido aluno da PUC, eu tenha me graduado pela PUC de São Paulo, eu não conheci o professor William nos corredores da PUC. Nós nos conhecemos em um sebo, o Sebo Jurídico Central, né, em frente lá à Faculdade do Largo de São Francisco, procurando livros antigos e tal, e nesse bate-papo que a gente se conheceu e fez amizade. Claro que já conhecia ele da faculdade, de nome, mas a amizade veio de sebo, né, que é uma das, em geral, um excelente ponto para a gente conhecer alguém e fazer amizade, né? Então, também um aspecto curioso que a gente sempre se recorda, né? Já há alguns anos, já alguns longos anos. Sim. É verdade. Mas, enfim, agora a gente vai trabalhar, pessoal. Então, aproveitando aqui essa presença ilustre do professor William aqui, eu queria que ele falasse um pouco para a gente sobre o direito fundamental à prova e alguns desdobramentos, né, que a gente consegue encontrar nisso, né? Porque às vezes os advogados, as advogadas, eles vêm ali com uma ideia, a partir do artigo 5º da Constituição, no sentido de um direito fundamental à prova, mas não conseguem desdobrar isso, né? Não conseguem levar isso um pouco adiante, enfim, colocar isso num aspecto mais prático, uma consequência prática. Então, o professor William, ele desdobra isso, falando da atipicidade das provas, falando da máxima eficiência do conjunto probatório. São dois aspectos aí extremamente importantes, né, para que não se fique numa coisa meio abstrata, né, o que é o direito fundamental à prova. Não, há consequências, né, a tipologia das provas, a adequação do meio probatório à ação, né, e as ações previdenciárias têm um aspecto bem diferente, né, um segurado que é dotado de uma vulnerabilidade mais acentuada, o objeto que é alimentar. Então, a gente tem aí algumas particularidades importantes, né? Então, queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, William, para a gente começar, né, aquecendo os motores aqui. Bem, primeiro, não posso deixar de, inicialmente, aqui, a minha satisfação de estar diante de um público tão importante, num instituto tão sério, dedicado a um tema tão nobre e com estudos profundos, com essa busca de realmente integração entre a prática necessária e a combinação com a ciência, para que isso possa ter uma evolução, realmente um instituto de estudos previdenciários. Eu quero, então, dizer da minha satisfação de estar presente nesse momento tão, para mim, muito feliz. Doutora Ana, muito obrigado por esse início, por essa aceitação da minha participação no Instituto, cuja vice-presidência é tão bem ilustre de Vossa Senhoria. Então, eu agradeço muito a sua gentileza e as palavras tão atenciosas à minha pessoa. Muito obrigado. Ao professor Marcos Serral pelas palavras. Ele, como vocês viram, ele tem toda a suspeição de um amigo estimado, um amigo que é construído a partir de cada etapa de uma vida acadêmica, dos encontros, dos convites, de um olhar para o outro, sempre naquela linha positiva, torcendo, e nós sentimos isso
desde as primeiras vezes que nos encontramos, tanto que eu fico muito feliz de poder estar sempre vendo uma evolução incrível do professor Marco ao longo da sua trajetória acadêmica, científica, sempre com muita seriedade, essa forma serena que ele possui e, ao mesmo tempo, sempre construindo. Realmente é um construtor de amizades, um construtor de ciência, e, às vezes, até essa forma dele tão fidalga e gentil, e com tantos temas, como nós já fizemos também, nós nos reunimos, nós sentamos para conversar, já saem 2, 3, 4 temas importantes. Então, essa amizade realmente foi construída ao longo do tempo, e fico muito feliz agora de poder estar integrando também esse momento com a professora Ana Paula, ainda que à distância, como ela disse, no hotel, mas com certeza nós estamos muito felizes de estarmos juntos aqui. Eu vou, então, iniciar essa minha participação com uma reflexão a respeito do direito fundamental, do princípio fundamental da prova Sírio, os princípios em geral, mas a partir de que perspectiva? Uma perspectiva que integra a visão científica com a necessidade prática. Melhor dizendo, quando se busca num sistema jurídico os princípios fundamentais, porque eles não são inventados ou criados a partir de uma doutrina egoísta, ou seja, do próprio doutrinador. Não, nós temos um compromisso com encontrar no sistema, e aí nós vamos em busca na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional, no meu caso, no Código de Processo Civil, muito instruído agora também pelo CPC 2015, e aí nós encontramos o quê? Os principais eixos de integração, de compreensão do acervo probatório, ou seja, daquilo que relaciona com a parte técnica, a busca da solução das questões fáticas. Então, o fato é o nosso foco, é a busca do que efetivamente aconteceu, do que está se discutindo numa determinada demanda, e a partir dela, nós então vamos identificar vários princípios. Um princípio fundamental, que é, portanto, uma escolha legislativa, mas, ao mesmo tempo, integrada a todo o sistema, como disse já o professor Marco, a questão do princípio da máxima eficiência dos meios probatórios. Por quê? E aí vou integrar com um outro elemento, que é o direito à prova. Porque o direito à prova, ele é muito bonito de ser declarado. Ou seja, o que é o direito à prova? Se você tem o direito de ajuizar uma ação, o acesso à justiça, não adianta eu ter acesso à justiça, ou seja, a porta, ou hoje o portal eletrônico estar aberto, para eu levar uma matéria, ainda até eu posso ter uma isenção de custas, por exemplo, eu posso ter isso para também viabilizar o acesso, mas de nada adianta isso se nós não tivermos um acesso a uma ordem jurídica justa, ou seja, instrumentos existentes e efetivos para que aquilo que você necessita levar para demonstrar que você tem um direito, você possa fazê-lo. Por que essa relação tão grande com o direito à prova? Porque não adianta nada o sistema dizer que eu tenho um direito material a uma pensão, um direito material a uma aposentadoria, um direito material a uma revisão, se eu não tenho, por exemplo, um direito de produzir provas efetivas para aquilo que eu necessito. Então, o que me adianta eu ter o direito material se eu não consigo provar? E ainda vão dizer que a culpa é minha, porque o ônus da prova, via de regra, é do requerente ou daquele que faz a afirmação que lhe interessa, e a partir disso, se eu não tiver o direito à prova, eu não tenho o direito, evidentemente, ao próprio acesso ao direito material. Então, a ligação entre direito material e direito à prova está nessa inter-relação, porque eu posso ser um grande, e esse é um ponto muito importante, eu acho que no direito previdenciário, que eu posso ter todo o conhecimento de toda a estrutura previdenciária, de toda a legislação, conseguir encartar esses elementos à luz do que se necessita para uma postulação, só que se no curso da demanda eu não tiver um campo viável, com instrumentos efetivos, para demonstrar o aspecto fático, perde-se, infelizmente, por conta da inexistência da demonstração. Então, é nessa questão que vem, então, a máxima eficiência dos meios probatórios. Por quê? E aí eu vou fechar
com esse primeiro gancho que me permitiu pela pergunta do professor Marco, que é o seguinte: o artigo 369 do Código de Processo Civil, então já vamos direto a um ponto para visualização mesmo do que eu estou dizendo. O artigo 369, ele abre a parte de provas do CPC 2015. E quando ele fala do artigo 369, ele diz assim: as partes têm o direito de empregar todos os meios de prova. Fala, bom, mas isso não é novidade, está na Constituição Federal, o contraditório e ampla defesa, direito à prova é constitucional. Então, qual é a diferença? Já não existia isso no CPC de 73? O CPC de 73, ele dizia o seguinte: todos os meios de prova em direito são admitidos. Ele tinha, portanto, uma descrição, no artigo 332 do CPC de 73, uma descrição que eu venho chamando de uma descrição objetiva, cujo centro era dizer: serão produzidas provas. Os meios estão aí. Que vem aí depois uma outra temática que nós vamos falar, que é da atipicidade. Mas está aberto. É possível por meios de prova. Ok. Só que o CPC 2015, ele subjetiva. Ou seja, ele diz: não nos esqueçamos que o direito de prova não é do magistrado, não é do Poder Judiciário, não é de um órgão previdenciário, não é da União, não é dos estados, não é dos municípios. É das partes. Ou seja, daqueles que efetivamente terão um tema, estarão no polo ativo ou passivo da demanda. E por que isso é muito relevante? Porque ao dizer isso, entra um segundo ponto, que é: não adianta você ter todos os meios de prova em direito e dizer que eles são, que você pode empregar, se você tem uma inviabilização disso no plano processual, por indeferimentos indevidos de prova, ou o que eu acho pior, o falso deferimento. O que é o falso deferimento? É aquele que formaliza o acesso probatório e impede a construção da produção. Então, nós temos a admissão da prova, ou seja, defiro a prova, porque o indefiro, via de regra, vai ficar muito ostensivo no plano do cerceamento do direito de defesa. E aí, nós partimos, então, lembrando que o direito de defesa quer dizer de defesa de interesses, então pode ser tanto do autor quanto do réu ou de terceiros, defesa da parte, do interesse da parte. E aí, nós vamos, então, ter nesta configuração não só o momento da admissibilidade, como o momento da produção. Porque a qualidade não é só de deferir, é também no como instruir. E essa instrução é também um direito da parte. Eu tenho inviabilidade da prova tanto no momento da produção quanto na admissibilidade. Muitos pensam que cercear a defesa é deferir ou indeferir a prova. Mas cercear defesa é impossibilitar ou desqualificar. Daí porque nós falamos que a máxima eficiência do meio probatório é buscar, de uma forma ótima, o momento da produção. E aí, se for o caso, nós podemos aprofundar nessa questão, Marco. Maravilha, querido. Então, eu creio que isso é um tema muito... Opa, não estou mutado. É um tema muito relevante, né, para todos nós aí que lidamos com direito previdenciário, né? O público já deve estar começando a ficar atento aí, né, com relação, né, à profundidade do que a gente vai discutir, né, nessa noite. E esse é o ponto, né? Você falou uma expressão que me chamou muita atenção, que eu não lembro de ter visto em algum livro teu. Talvez você tenha trazido isso aqui de modo mais contemporâneo, né? Que é o falso deferimento, né? Isso é assim, algo aí bem contundente, porque o indeferimento ele fica lá, né? Você eventualmente vai recorrer disso, ou com agravo de instrumento, que a gente vai falar daqui a pouco, ou uma preliminar de recurso de apelação, mas ele fica lá gravado, né? Eu neguei um ato processual à parte. Agora, esse falso deferimento, ele é algo aí bem sutil, né? E ele tem todo esse desdobramento no processo, né? Eu creio que... Um comentário? A casa é tua. Só porque, me desculpe até se eu estou me alongando, mas é que é pela empolgação do nosso tema e esse momento que nós podemos estar reunidos nesse congraçamento científico, eu queria só dar um exemplo prático para ilustrar isso. Por exemplo,
Não adianta nada o juiz deferir a prova pericial, eu sei que ela é muito cara, a área previdenciária, cara no sentido de preocupado com essa área, que ou pelo menos com o tema técnico em si, e não adianta nada haver um deferimento de uma prova pericial, por exemplo, se durante a instrução você também não indefere quesitos, porque aí também fica muito ostensivo, não indefere, mas o perito não responde. E aí você diz, mas o perito não respondeu, e o juiz ignora a tua colocação, dizendo que tudo que era relevante o perito falou. Ou seja, nós temos, na verdade, verdadeiros mantras que levam a uma condução de deferir, uma condução de não indeferir quesitos, mas neutralizá-los a partir do que o perito quiser. Então, o perito não tem o direito de escolher o que ele vai responder ou não. Ele até pode dizer, isto aqui não precisa e é desnecessário por causa disso, e porque isso aqui não tem relação com esse ponto. Mas ele precisa fundamentar e demonstrar, o ônus é dele, porque no silêncio ele tem que responder. Aquela história de verificar quesito anterior, e o quesito não existe enquanto respondido. Então, esse tipo de instrumentalização, que isso também é feito também pela parte contrária, muitas vezes, não se pode permitir, porque senão nós temos as três cargas, a carga do momento do deferimento da prova, o momento da construção, por exemplo, com os quesitos, lembrando, só a guisa de que é uma máxima eficiência do meio probatório, que no artigo, eu gosto de falar o artigo porque isso dá um ferramental, né? Porque eu falo, puxa, mas eu estou falando, mas não tenho os dispositivos. Então, além do 369 que eu falei, do direito à prova da parte, tem um ponto que é muito interessante. Quando vem o artigo 370, que fala dos deveres e poderes do juiz, ele diz que o juiz deferirá as provas úteis e, portanto, necessárias. Ora, o que eu digo na máxima eficiência, Marco? A partir do momento que o artigo 370 diz que o juiz deferirá as provas necessárias e úteis, ele está dizendo que aquela prova precisa. Então, eu não posso deixar de maximizar, ou seja, ter um procedimento o melhor adaptado possível para as necessidades do caso concreto, sob pena de ofender a máxima eficiência do meio probatório e gerar o cerceamento do direito de defesa no momento da produção. Então, é por isso que vários itens, desde quesitos não respondidos, a perguntas de testemunhas que são indeferidas, documentos que não são apresentados e, às vezes, é ignorado que não há exibição desses documentos. Também, às vezes, é muito importante esse aspecto também, dependendo da situação concreta. Então, esse tipo de situação, eu gostaria de deslocar para dizer, não esqueçamos, não é só indeferir que cerceia a defesa, é também a produção. Só que isso dá mais trabalho. Por quê? Porque você tem que identificar ponto a ponto esses itens. Mas, com certeza, quando o juiz determina a produção da prova, esta prova tem que ser feita da melhor maneira possível, sob pena de cerceamento. Desculpe interromper, mas era só para pegar esse elo de justificativa nessa área. Não, e foi excelente, né? E essa ideia de um deferimento que, na realidade, ele cerceia a defesa, né? Então, ele formalmente ele concede a prova, mas em termos materiais ele nega o direito à prova, ele não permite a prova de uma maneira adequada. Isso, primeiro, que me lembra aquilo que Boaventura de Souza Santos ele fala, né? Que é a utilização do judiciário como uma forma de domesticação do conflito. Então, se você fala, não venha para o judiciário, claro, a pessoa vai ficar revoltada, gera uma convulsão social e assim por diante. Quando você permite um acesso, mas ele é formal, né, ele gera esse efeito de uma domesticação, né? Você vai domando, acalmando o conflito. Mas nem era isso que eu queria dizer. Nesse aspecto, professor William, em termos de um deferimento formal, mas um falso deferimento de prova, eu lembrei de duas situações que são muito flagrantes, né, no direito previdenciário, nas ações previdenciárias, que é, na questão da perícia, a utilização de quesitos padrão. Então, a vara expede ali alguns quesitos padrão, enfim, para questões de doença, para assistência social, 10, 15 quesitos, e o perito só responde aquilo. E os advogados formulam seus quesitos e simplesmente se diz ali, não, eu sigo a orientação da vara, eu respondo esses 10, 12 quesitos e está tudo certo. Né? Não tenho a necessidade de responder às formulações da parte. Seriam desnecessárias, seriam aí supérfluas. Então, é um modelo muito complicado.
A ideia do quesito padrão, ele tem que ser aí uma orientação, algo aí que seja um roteiro, mas sem, enfim, impedir aí que a parte formule outros quesitos para um determinado tipo de doença, para uma situação econômica específica na assistência social, enfim, você não consegue padronizar a sociedade. A gente tem inúmeras situações sociais, são situações plurimas, né? Uma diversidade de hipóteses assim gigantescas, mas as varas previdenciárias hoje, muitas têm adotado os quesitos padrão. Então, o advogado formula os seus quesitos, mas eles não são sequer admitidos, porque o perito só responde aqueles itens padrão, e isso sem falar no fato de que a resposta também é pronta, né? A resposta aos quesitos já vem ali muito padronizada, já vem ali muito, enfim, pré-montada, né? Sem uma dedicação ao caso concreto, né? Então, esse aspecto ele é bem interessante aqui na área previdenciária. Um outro aspecto aí desse chamado falso deferimento, assim, são algumas decisões mais recentes que eu tenho visto em relação à prova de tempo rural, em que só se admite a autodeclaração, o que aparentemente seria algo mais simples, algo mais fácil, mas é uma mudança da lei, o artigo 38, letra A, da Lei de Benefícios, que começa a vigorar em 2019. E as ações previdenciárias, muitas vezes, elas dizem respeito a décadas passadas. Então, o que aparentemente é uma facilidade ao segurado de autodeclarar-se segurado especial, trabalhador rural, eu vislumbro que em um segundo momento não seja aí impossível, digamos, de uma virada de mesa, né? Disso gerar um prejuízo para ele, porque ele deixou de produzir uma prova testemunhal, apresentar uma documentação de um fato de trabalho rural que acontece há décadas passadas, e a autodeclaração talvez não comporte isso. Então, eu tenho visto esse tipo de decisão, e isso me preocupa muito, né? Isso me preocupa muito, né? Porque vai nessa linha do que você disse, né? De um falso deferimento, né? Você aparentemente propicia uma prova, mas ela não é bem assim, né? Eu acho que o social até tem um conteúdo antropológico aqui muito sério, porque o que nós temos no direito previdenciário, eu que já lido com o direito probatório há tantos anos, eu dou um exemplo que, da minha forma mais singela de trabalhar no plano técnico previdenciário, mas é aquela situação, né, em que você até a Constituição de 88, você não tinha o currículo enquanto um ente com detentor de direitos nessa área. E aí eu me lembro daquela discussão dizendo que a prova testemunhal ela não poderia ser exclusivamente testemunhal. Isso durou décadas. E eu já falava, eu insistia nisso. Eu falo, veja, é muito interessante, porque você tem no ambiente previdenciário um elemento muito sério, que é o tempo. E o que acontece? A pessoa que está de boa fé, a pessoa que não está pensando em programar alguma coisa, essa pessoa não se documenta, ela não... Como é que uma pessoa humilde, ela vai pensar, por exemplo, na década de 60, na década de 70, numa documentação, quando nem carteira de trabalho ela tinha, quer dizer... Então, esse tipo de situação precisa ser... Claro, existem os riscos também inerentes a fraudes, mas então você não pode ter uma só testemunha, mas você tem técnicas para você melhorar. E o que eu queria deixar aqui, então, nesse registro, junto com o que você muito bem colocou, é exatamente esse fenômeno, que é o seguinte, é você criar um sistema hoje para regular a prova de ontem. Mas o ontem que eu estou falando é de 10, 15, 20 anos atrás. Porque a pessoa não está sequer orientada, porque não existia lei dizendo isso. A prova, quando ela regula o passado, em alguma situação, você tem algo fortemente, um grande risco de violação do princípio do contraditório da ampla defesa. Por quê? Pelo efeito retroativo. De muita gente, não, mas você não tem essa prova que é exigida pela legislação. Você fala, peraí, a prova? Mas que prova que você está falando? Alguma coisa que está construída a partir de agora? Então, há que se ter muito cuidado com esse ponto. E o outro ponto antropológico que eu costumo dizer é o seguinte, não dá para você dizer para uma pessoa assim,
está na Constituição, mas você não tem direito. Mas dá para você, de forma, até em alguns momentos, maquiavélica, estruturar operações de inviabilidade probatória para que a pessoa ainda seja culpada da sua própria desgraça, porque ela não se exime do ônus da prova. Então, você cria um ambiente de prova diabólica e, a partir dele, você inviabiliza o direito. Isso é violação do direito material, é até violação do devido processo legal. Por quê? Porque, inclusive, quando a gente fala, e concluindo aqui mais esse ponto, Marco, eu gosto muito de dizer uma coisa. Tem muitos países que, quando você vai falar sobre provas, um dos pontos centrais da sociedade, portanto, antropológico, da advocacia, é dizer assim, nossa, você tem o que hoje? Não, hoje eu tenho uma audiência. Normalmente, o que é o dia da audiência? É o dia de pessoas infelizes. É o dia das pessoas, do juiz que está com uma pauta muito cheia, do advogado que o juiz marca ir na audiência, ele fica horas esperando junto com a parte lá, as testemunhas que, via de regra, estão preocupadas, mas ao mesmo tempo estão deixando o seu afazer, ou estão perguntando se dá para obter a declaração, porque a preocupação é isentar do dia de trabalho, mas, no fundo, a minha preocupação é essa. A minha preocupação é quem está preocupado com a qualidade disso que vai ser feito. Em outros países, quando você vai para uma audiência, a primeira coisa que se fala é, hoje é o meu dia na corte. His day in court. Uhum. Hoje é o meu dia a corte para lhe ouvir. Ponto. Essa é uma questão cultural. Aqui, vamos lá, doutor, mas, doutor, não dá, desse jeito não dá, doutor. Eu estou cheio de audiência. Quer dizer, então, esse tipo de colocação não leva a pessoa para o ambiente. Ela está levando a vida dela. Às vezes ela está levando 30, 20, 30 anos de labor, de trabalho, e talvez uma expectativa mínima de dignidade para os próximos anos. E ela está sendo tratada como um incômodo, e não como o seu dia na corte. Uhum. É dela. A corte existe para ela. Não existe para o advogado e para o juiz. E isso é assustador. Bastante. Queria cumprimentar, antes de prosseguir aqui, o doutor Roberto de Carvalho Santos, que é o nosso presidente, William, é o presidente do EPREV, é um advogado militante, né? Advogado aí de efetiva advocacia, um querido amigo também. Dá uma boa noite a tanta gente que já nos cumprimentou aí, a Simone Santos, o Thiago Kidri, que a gente tem um público seleto aqui, os diretores, os coordenadores do EPREV estão bastante aí presentes, né? Um abraço a todos, um abraço, Roberto. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E nesse ponto, né, professor, nós temos aí, é muito importante deixar claro, né, que não é um vitimismo, não é uma coisa de deixar, não, dar qualquer benefício, não é isso. Essa ideia do his day in the court é maravilhosa, né? Eu gosto muito dessa expressão também, né? O meu dia na corte, né? É um dia em que você tem aí o acesso à jurisdição, os meios adequados. Eu gosto muito dessa ideia também, né? E não é realmente a ideia de uma facilidade, um vitimismo, não é nada disso, é só uma adequação, né? Eu trabalho muito com isso também e me agrada muito isso, né? Eu queria te perguntar, William, se essa situação de nós exigirmos aí uma prova para um trabalhador rural, né, uma prova exigida no formato de hoje, em relação ao tempo trabalhado 20, 30 anos atrás, se isso configura uma prova diabólica, se a gente pode considerar dessa maneira. E outro exemplo também que acontece muito no direito previdenciário, se exigir do segurado urbano que ele apresente uma prova também antiga, de uma empresa que muitas vezes não existe mais, faliu, ou simplesmente encerrou suas atividades irregularmente, e se exige que ele traga lá um contrato de trabalho, um laudo técnico sobre as condições de insalubridade, e a empresa fechou, e assim por diante. Então, a advocacia previdenciária pede, muitas vezes, a chamada prova a perícia por similaridade, né? Então, você vai analisar as condições de uma empresa, de uma indústria semelhante, do mesmo ramo industrial, enfim, algo nessa linha, e às vezes essa prova é indeferida, essa prova é aí indeferida e se fala, olha, traga o documento daquela empresa, né? Mas aquela empresa não existe mais, né? E essa situação do segurado rural, enfim, que tem que apresentar algo de 30 ou 20 anos atrás. Podemos compreender isso como uma prova diabólica ou seria um outro conceito, seria uma outra abordagem aí a respeito disso?
Excelente questão. Eu, quando vou tratar de provas, eu já fico altamente preocupado com tudo que eu falo. Se eu estiver tratando do direito previdenciário, eu vou ficar N vezes mais preocupado. Porque eu sei do impacto social que é qualquer colocação. Como eu também sei qual é o impacto econômico de considerações que também podem levar a um exercício, a uma postulação que também... Porque nós temos que encontrar um equilíbrio entre o ultrafacilitador, o que levaria a um verdadeiro caos qualitativo do ambiente probatório. Quero dizer, se eu for deixar o Brasil, eu preciso dizer isso, a técnica probatória, ela existe a partir de dados da realidade. O que significa dizer isso? A partir do momento que eu tenho situações de grande dificuldade, em ascensão de dificuldade temporal e documental, porque há um certo fetiche pela prova documental, como se ela fosse hoje a rainha das provas. Quer dizer, por que isso? Porque nós vivemos num mundo de muita visualização, de muita relação via rede social. Então, você vive hoje num ambiente que, teoricamente, documenta tudo. Só que nós estamos lidando no direito previdenciário com décadas. Nós estamos lidando com época em que as pessoas, para tirar cópia, elas tiravam uma coisa chamada fotocópia, que custava uma fortuna. E era mais caro do que a foto. E nós vamos falar em fotografia, em que famílias inteiras tinham como única fotografia aquela fotografia que ficava pendurada do casal, quiçá no dia do casamento, talvez com 50 anos de casado. Isso não é uma brincadeira, isso Sim. É a verdade. Sim. Isso é verdade. Então, quem vai olhar para a prova não vai poder querer exigir com a cabeça do hoje, que todo mundo quase, mesmo com dificuldade, ou vai conhecer alguém que tem um celular, não, mas não tem prova. Então, veja, nós temos que ver o tempo disso. Então, essa é a primeira questão. Então, à medida em que a dificuldade probatória existe, nós temos que, no conjunto probatório, permitir provas atípicas, inclusive, ou seja, provas que não são aquelas reguladas pelo CPC. E aqui eu queria só colocar uma coisa que eu tenho dito ultimamente, e eu acho que é muito importante, eu estou preparando para a segunda edição, mas já vou dar um spoiler aqui, porque eu acho que precisa, para todos, podem usar esse argumento, que é o seguinte: a prova atípica, muitos pensam que é assim, só vai ser usada a atípica quando não tiver atípica. E o que eu disse no livro que gentilmente você faz referência, Princípios Fundamentais da Prova Cível, e hoje está nos breves comentários ao CPC da editora Revista dos Tribunais, tem lá do CPC 2015, esse ponto eu estou comentando, que é o seguinte: a atipicidade, ela pode ser qualquer prova, mesmo que não seja prevista expressamente em lei ou qualquer meio, e desde que ele seja mais apto para esclarecer. Ou seja, eu não preciso passar pela prova típica para ir para a prova atípica. Eu tenho só que demonstrar por que ela é útil para aquele caso concreto. Então, é o que você está dizendo. Se eu tenho um ambiente... Eu pergunto o seguinte: o trabalhador, o que tem uma pretensão em juízo, ele tem como organizar e exigir que uma empresa tenha essa documentação? Não me parece. Agora, quem tem essa exigência? A meu ver, o poder público. Ele exigiu essa documentação, ele exigiu essa guarda, ele tem regulamentação tão apropriada, ou é mais conveniente fazer com que as pessoas pensem que a cada 2, 3 ou 5 anos pode queimar tudo, pode jogar tudo fora? Por quê? Porque ao fazer isso você destrói a pretensão probatória de outrem. Então, o sistema, ele é perverso. Ele exige documentação só do que é quitação de tributo. Agora, a realidade, a documentação, ela não é exigida. Por quê? Porque se o ente público exigisse essa guarda, ele estaria produzindo prova contra ele. Então, nós temos que... Não podemos dizer o seguinte: eu já até tenho casos, até já fiz comentários, até em congresso, até o convite também, eu já falei sobre isso.
que é o seguinte: você não pode, o gerador ou o estimulador da prova diabólica, que significa aquela prova que não vai se conseguir fazer, então o agente público, por exemplo, ele é o viabilizador da probação diabólica, ele não se preocupa com a guarda de documentos, ele até, diga-se de passagem, no direito previdenciário, ele incinera documentos, como fez na década de 70, e já atuei, inclusive, em casos com essa característica, e depois ele vai dizer, a pessoa não está produzindo a prova documental. Mas peraí, ela incinerou e agora quer dizer que o outro não tem a prova? Então, agora, também não dá para dizer assim, então agora fica geral. Não, o que você tem que fazer? Você tem que buscar indícios, que significa o quê? Pessoas que podem falar que viram você preenchendo determinados documentos, um tipo de pagamento do imposto de renda que você tem guardado, que só teria aquilo que indirá. Ah, mas eu só tenho de 1 ano. Sim, mas se você fez esse ano, já traz uma plausibilidade dessa situação específica. O que eu quero dizer é que indício são elementos que isolados não têm razão nenhuma, mas que quando reunidos, eles criam uma probabilidade. Se essa probabilidade ainda está ligada a uma prova diabólica, e essa prova diabólica ainda foi gerada pelo próprio agente público, a ação tem que ser julgada procedente com um fenômeno de facilitação no momento da valoração da prova. Se eu conseguir ser claro na minha colocação aqui agora. Senão eu estou à disposição para esclarecer. Foi perfeito, como sempre, querido. A gente falou aí, né, de deferimento de prova, de indeferimento, falso deferimento, e nesse ponto, né, fica muito patente aí a ideia de como recorrer em relação a isso, né, professor William? No direito previdenciário, nas ações previdenciárias, nós temos aí enfim, uma questão importante, né, quando se ajuiza a demanda e naqueles despachos, enfim, iniciais do processo, se defere essa ou aquela prova e se indefere essa ou aquela prova. E hoje, né, a partir de 2015, o CPC não permite mais, em regra, o agravo de instrumento como o recurso para enfrentar esse tipo de situação. A gente falou por alto agora há pouco. Então, numa linha geral, isso entraria como uma preliminar de recurso de apelação, enfim, se cogitou aí o uso do mandado de segurança em um primeiro momento da vigência do CPC de 2015, né, e agora a gente tem, desde dezembro do ano passado, um precedente muito importante do STJ, que é o tema 998, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre o agravo de instrumento, como é que ele veio aí no CPC de 2015, e como ele passa a ser encarado nessa recente decisão do STJ. Esse tema repetitivo, que é o 988, ele traz um ponto, me deixa até, assim, eu fico... Mas eu vou falar, porque eu acho que a gente, quando tem tese jurídica, a gente precisa expor e sofrer ou ser feliz com a tese que a gente sustenta a partir de uma coerência. O que aconteceu, e só para nós ilustrarmos, todos os colegas sabem, nós temos, naquela discussão do artigo 1015, cujo rol apresenta a hipótese, diz no último inciso, e outras hipóteses expressamente previstas em lei, o que significaria dizer que, então, o agravo de instrumento de interlocutórias seria, então, para aquelas matérias previstas pelo legislador, o que levaria as outras para, como disse o Marco, para apelação. Eu vou, para nós não perdermos muito tempo, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: diante dessa enumeração, que ela é muito pequena, eu não sei se todos sabem, mas você sabe quantos incisos existia no meio do caminho do projeto? Não me recordo. Tinha em 2015? Não me recordo mesmo. 28! E aí foi feito um regime que eu digo de encolhimento. Só que é o seguinte, isso já era prenúncio da desgraça, nós já falávamos. Olha, o Código de 1939, que fez uma enumeração da tipologia de cabimento dos agravos, foi uma terra dizimada na década de 40, 50 e 60. Foi horrível. O Código de 73, eu não estou nem falando que não é que não cabe prever outra hipótese, mas a maneira pela qual foi terrível. Bom, muito bem. Então, aí criaram um 1015 reduzidíssimo. O que acontece? Surgiram, então,
grandes doutrinadores com 3 teorias principais. A primeira era, o legislador previu, não tem o que não cabe agravo, tem que só interpor na apelação. E, mas então, não, é isso e ponto final. É a primeira tese. A segunda tese era a tese dos que diziam assim, não, calma aí, vamos fazer o seguinte, se não couber agravo, tem que caber mandado de segurança. E aí, na minha opinião, com todo respeito, isso leva a uma desgraça geral. Por quê? Porque quem lembra do mandado de segurança da época em que o agravo, ainda do Código de 73, com o agravo interposto na primeira instância, aquilo era uma desgraça. Tem um detalhe, inclusive, e esse é um ponto que eu até defendi agora numa tese que eu fiz, participei numa banca na USP, e para mim foi muito importante, até para um debate com um interessantíssimo candidato, com muita profundidade, que foi o seguinte, ele dizia assim, não, e também diga-se de passagem, inclusive, eu apreciei uma grande tese na Universidade Federal do Paraná, uma grande dissertação sobre esse tema, com a convite do Eduardo Talamini. E aí, eu fiz a seguinte questão, mas peraí, está dizendo que cabe mandado de segurança, só que você está lembrando que o mandado de segurança, ele é para uma hipótese, o mandado de segurança era antigamente para a hipótese de conferir efeito suspensivo ou não, mas o agravo continuava, porque o recurso tem que existir. Não, mas então ele está substituindo? Só que, problema, mandado de segurança, qual é o prazo? 15 dias? Não, 120. Mandado de segurança é para direito líquido e certo, você chama o juiz de autoridade coatora. Quer dizer, você está destruindo o processo, chamando na pior matéria, porque é um rito constitucional, é um dispositivo, ele é uma bomba nuclear, o mandado de segurança. Agora, o pior, eu já dizia, é o seguinte, que o mandado de segurança indeferido, ele leva à negação do mandado de segurança a possibilidade de recurso ordinário, como todos bem sabem. E o recurso ordinário seria para quem? Para o STJ. Ou seja, você quebraria toda a estrutura de recurso especial, tese repetitiva, bloqueio de segmento para maior racionalização dos recursos, você destruiria a arquitetura constitucional, você destruiria a arquitetura processual para dizer que cabe mandado de segurança. Ou seja, a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Não, você faz curvas para mandado de segurança. Então, a meu ver, não dá. Mas essa era a segunda teoria. Já estou terminando. A terceira teoria era a teoria que dizia que, em alguns casos, poderia ter uma interpretação ampliativa, extensiva. Essa teoria, que foi chamada de teoria analógica ou da analogia, ela era muito interessante porque os autores identificavam, em alguns casos, hipóteses. Por exemplo, incompetência relativa. Dizia, se a jurisdição indeferida cabe agravo para arbitragem, então a competência, que é a distribuição da jurisdição internamente, ela também caberia. É uma construção muito inteligente. Só que aí eu colocava a seguinte questão. Ok, e o dia que não tiver analogia, mas você continuar com o problema do perecimento? Aí, eu fiquei pensando nisso e acabei publicando um trabalho na revista de processo. E na revista de processo, que foi de janeiro de 2017, entreguei em julho de 2016 esse trabalho para publicação na revista de processo, da editora Revista dos Tribunais, eu tentei defender o seguinte, e vou concluir aqui com essa reflexão, que é o seguinte, toda decisão interlocutória cabe recurso, é isso que diz o CPC. Só que as decisões interlocutórias que não estiverem no 1015 são apelação. Ok. Só que aí eu dizia o seguinte, só que como dizia Barbosa Moreira, o interesse ele é visto por um viés prospectivo, ou seja, o que é o interesse? É você demonstrar que você pode melhorar a tua situação. Isso é o interesse recursal. E eu dizia, o interesse recursal não é só um requisito, ele é um direito da parte. Porque você não pode mandar alguém dizer toda a decisão interlocutória cabe recurso. Mas faz o seguinte, esse caso não é agora, é na apelação. Até aí, tudo bem, é uma opção legislativa. Só que, se a apelação que você indicou for inútil, porque quando você chegar lá, a pessoa já morreu, ou já pereceu, ou era uma doença, ou era um problema, ou seja, é o que você puder justificar que levaria a um dano irreparável, você teria um recurso que não é recurso. Porque o recurso que é inútil, ele é uma própria negação. Porque se você tem um requisito do interesse recursal, você não pode dizer que a parte tem direito a um recurso inútil. Porque recurso inútil, recurso não é. E esta era a tese que eu tinha. Até aí, eu falei, puxa, eu acho que eu consegui achar um fundamento. Só que,
Qual era meu medo? A bendita taxatividade, porque a minha teoria tinha o argumento, mas como é que eu volto para a taxatividade nessa hipótese? Aí eu pensei muito e cheguei à seguinte afirmação. O inciso 35, tão prezado pelos colegas de direito previdenciário, que diz, o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, a lei não excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho uma lei que diz que cabe recurso. Aparentemente não caberia agravo, cabe apelação. Mas a apelação é inútil? Se eu for apelar depois inútil, a lei estaria me levando a uma lesão grave de difícil reparação. Logo, como a Constituição é lei, diga-se de passagem, eu tenho essa hipótese. E aí o que eu faço? Eu pego o inciso 35, mostro a inutilidade da apelação e entro pela urgência na interposição do recurso, como diz a ministra Fátima Nancy Andrighi, eu entro por onde? Pelo último inciso que diz assim, e outras hipóteses expressamente previstas em lei. Para mim, a outra hipótese é a hipótese do inciso 35 do artigo 5º. E aí eu fiquei muito feliz porque a relatora acabou encampando essa posição, dizendo que era inclusive minha, essa posição, no acórdão de mais de 100 páginas do Superior Tribunal de Justiça, e acabou encampando essa posição, e que foi a posição que vem sendo defendida agora, e dizendo, até alguns brincam comigo, porque falam que era taxatividade mitigada. Eu dizia que não. Até brincavam, alguns falavam que era como se a mulher estivesse mais ou menos grávida. Eu digo o seguinte, na verdade, eu nunca falei a palavra taxatividade mitigada, eu falei taxatividade fraca, porque um sistema normativo, e o direito previdenciário tem essa característica muito importante, que é o seguinte, você tem algumas hipóteses que você consegue descrever perfeitamente, só que tem outras que você, ao usar palavras de cunho geral, ou seja, conceito vago, você vai ter que depender o quê? De alguém do futuro para dizer se aquilo é o que se enquadra, que é o caso concreto. Então, eu chamei de taxatividade fraca, porque não é assim, indeferir a jurisdição arbitral. Não, é apelação inútil. Agora, cá entre nós, indeferir jurisdição arbitral é uma obviedade fática. Mas, no caso concreto, ter uma inutilidade, nós vamos precisar mostrar no caso concreto. Foi isso que eu chamei no meu trabalho na revista de processo, eu chamei de taxatividade fraca e não de taxatividade mitigada. Mas foi esse ponto. Quem tiver interesse depois, eu posso até deixar alguns canais para que esses trabalhos que eu publiquei no academia.edu, com o meu nome William Santos Ferreira, e também eu normalmente no meu Instagram, William Santos Ferreira, eu coloco os links para que esses trabalhos tenham, e o próprio acordo do STJ que faz referência a essa tese. Não sei se fui claro, Marco. Eu tentei fazer uma síntese aqui de quais eram os fundamentos da tese do repetitivo 988 e desse resultado que hoje vem sendo tão tratado e tão importante. Só queria fazer Eu falo demais, né? Eu peço até desculpas. Quando eu estou com amigos, eu me sinto à vontade, e com pessoas com a capacidade de vocês, com mais à vontade ainda. Só para concluir, eu digo o seguinte, que antigamente nós estávamos sofrendo, principalmente o pessoal do direito previdenciário, do seguinte, interpunha agravo, os tribunais diziam que não cabia porque não estava no 1015. Impetrava mandado de segurança, os tribunais diziam que não estava previsto porque era o sistema do Código de Processo Civil. Ou seja, não estava tendo nada. Agora, com a tese do repetitivo, pelo menos você tem o ônus de demonstrar que tem um perecimento, mas pelo menos você tem isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu vou dar aquela que tem um amigo meu que chama de jump off the cat, o pulo do gato, que é o seguinte, você tem uma prova previdenciária que é pericial e é indeferida. E ela envolve um determinado problema de saúde. E a pessoa está com uma saúde bastante debilitada. Se o juiz indefere e lá na frente, se um dia tiver apelação, vai caber, dependendo do tipo de doença que a pessoa tem, se ela morrer, essa perícia não vai mais poder ser feita. Então, haveria uma inutilidade da apelação podendo usar essa tese do recurso repetitivo do 988 no caso de indeferimento, que em geral não cabe. Mas quando o indeferimento, quando lá na frente você tiver um alto risco de não poder produzir a prova, seja porque... também tem o seguinte, eu sei disso por estudar um pouco da área, que você tem algumas doenças que elas existem no momento em que elas estão ali. Depois a pessoa supera e não existe mais. E aí fica dificílimo produzir a prova. Em questões psicológicas isso acontece. E aí,
Se você indeferir a prova, não vai adiantar 5 anos depois, com a pessoa recuperada ou com outros medicamentos, ela fazer alguma coisa. Ou, Deus que me perdoe, mas eu vou dar um exemplo que numa questão, numa altíssima... Eu já tive um caso, inclusive, que eu fui chamado para um parecer de uma pessoa que estava com um problema sério psicológico. Um incidente, um pós-traumático. Só que o pós-traumático, ela tentou suicídio. Se ela fosse bem-sucedida, o perito jamais conseguiria fazer uma entrevista com ela, porque simplesmente ela não existiria mais. Então, e o direito previdenciário ela faria jus ao dado econômico retroativo, se demonstrado fosse. Então, o 988 dá uma grande oportunidade para o direito previdenciário em relação ao cabimento de prova. Não, perfeito, William. Foi extremamente claro, extremamente pertinente para nós, de uma profundidade, né, muito grande. Eu tenho falado em aula que o pessoal tem que ter uma atenção com esse tema 988. É um precedente do STJ muito relevante, e como você colocou bem, né, não é de mão beijada, hein? Então não é agora, cabe todo agravo de instrumento. Você tem que demonstrar esse risco, enfim, mas já é uma porta, né? Já é, pelo menos, um caminho, né? Aí, claro, vai da capacitação do pessoal, o estudo, enfim, mas é um caminho muito interessante, um caminho muito importante. Uma coisa que acho que é interessante falar para o pessoal, não só apelação inútil, mas alguns tipos de apelação também, em que o prejuízo é muito grande. Ela pode não se tornar inútil, mas também um atraso muito grande no processo, né? Você tem ali uma anulação da sentença, volta o processo, faz a perícia, volta. Então, alguns casos mais extremos da inutilidade também, aí eu vislumbro um pouco isso também, né? Essa grande perda de tempo, né? Você perde tempo de vida, né? Também Marco, você está falando desse ponto, posso só fazer um comentário com relação a essa... Claro, a palavra é tua aí. É só para dividir com os colegas também algumas ideias também, para uma boa construção, que eu acho fundamental. Eu acho horrível aquilo que a gente fica só segurando para nós, as ideias. Vai sair publicado, espero que em breve, um trabalho sobre fato e prova. Eu vou divulgar no canal do Instagram, William Santos Ferreira _, e esse trabalho, eu estou dizendo o seguinte: o CPC mudou completamente a sistemática probatória. Quando você tiver um indeferimento de prova, se você chegar no final do processo e você tiver que apelar, não é o que a gente está colocando outra coisa, a gente está colocando do agravo, mas vamos dizer que não deu certo e no final, de alguma maneira, vai surgir alguma coisa. Um dos grandes problemas que existem, principalmente no direito previdenciário, é a bendita questão do reexame. E quando não tem o reexame, é a própria apelação. E isso, quando anula e volta para a primeira instância, isso cria um caos temporal, principalmente para quem demanda necessidades mensais e assim por diante. Então, o que eu tenho defendido é o seguinte: o relator hoje, nos poderes do relator no CPC 2015, e também no momento do julgamento pelos demais integrantes, eu estou defendendo que é claro isso para mim no CPC, a possibilidade, quando você verifica um indeferimento de prova ou uma prova mal produzida, o falso deferimento, em sede de apelação, e ainda existe a condição de produzir a prova, que hoje não deve se determinar a nulidade da sentença, e sim reconhecer a necessidade da prova, e aí o relator, monocraticamente, poderes do relator, ou, então, no órgão colegiado, abrir para a produção de prova, que pode se dar de duas maneiras. Abre-se, então, o chamado a velha e boa indiligência, para, ou eles mandam para a primeira instância para produzir a prova, ou já determina a prova no próprio tribunal, o que é muito mais raro, mas em algumas provas periciais isso é possível. Claro que oral e tal já fica mais complicado. Mas a lei diz, anula não é volta tudo, volta a produção da prova. Aí vai para a primeira instância, produz a prova e volta para o tribunal, ou faz a prova direto no tribunal. Ou seja, o juiz da produção até pode ser a primeira instância, mas o juiz da valoração não é o da primeira instância, é o do tribunal. Até porque, cá entre nós, se o juiz que está lá, que indeferiu a prova, ele toma goela abaixo a produção da prova que o juiz
que o tribunal mandou ele fazer, ele até por uma questão de um viés cognitivo, ele vai querer, mesmo que ele não é má fé do juiz, mas como ele acredita muito na inutilidade daquilo, ele, além de ter uma má vontade gigantesca, na hora da interpretação, ele vai estar impregnado das conclusões anteriores para mostrar para o tribunal que aquilo era inútil. Então ele vira o inimigo da prova. Então isso não pode. A valoração tem que ser direto no tribunal. Isso ganha-se tempo e ganha-se equilíbrio valorativo no momento da produção. E aí eu concluiria que a falsa prova, ela vai do indeferimento e deferimento, a produção desqualificada ou a valoração ruim ou equivocada. Tudo isso é violação do direito à prova. Assim, sinteticamente. Maravilha, querido. Maravilha. Uma baita aula. Como eu tinha prometido para a Ana, foi uma baita aula que a gente teve aí. Foi excelente. Quero te parabenizar, William, e dizer o seguinte, hoje o advogado previdenciarista ele está tão envolvido com a subsequente troca da legislação previdenciária que muitas vezes ele acaba deixando as questões processuais de lado. E aí a gente vê muito processo previdenciário bom, prova boa, mas que não consegue ter o efeito, atingir o objetivo, porque algumas questões processuais ele não consegue extrair dali o melhor que ele poderia dar dentro do processo. Eu nem culpo o advogado previdenciário, porque a gente tem vivido uma loucura na questão da norma material, né? E aí acaba que o processual, sem querer, que é tão importante para o advogado, ele fica relegado a segundo plano. Então, foi importantíssimo essas suas colocações, essa questão da taxatividade do rol do agravo, questões que a gente... Acho que deu uma paralisadinha na... A Ana deu uma paralisada, pessoal. Vocês nos ouvem aí, o público? Se vocês... só a Ana que caiu, pessoal, ou caímos todos aí? Se vocês puderem postar aqui no chat, a gente acaba identificando isso, pessoal. Se caímos todos ou se só a Ana caiu e vocês, enfim... Sim, tá. Então o João Paulo disse que sim, eu creio que só a Ana que caiu. Obrigado, gente. Eu acho que, infelizmente, ela deve ter, com certeza, na rede lá, ela teve alguma dificuldade. Só a Ana. Tá, obrigado, pessoal. Então, a gente aqui tá caminhando para o final, pessoal. A gente vai já, né, pelo adiantado da hora, a gente tinha combinado uma live até um pouquinho mais curta, mas vejam só, né, pessoal, que tema incrível, que palestrante incrível que a gente teve aqui a honra de trazer. A agenda do professor William é muito puxada, tem alguns meses que a gente veio combinando isso, né? Não, vocês aí pensam que as lives da segunda são uma coisa simples, né? E claro que o formato é simples, é gostoso, é um bate-papo entre amigos, então sempre é muito tranquilo no trâmite aqui, mas em termos de agenda, de tema, a gente sempre tem aqui, né, um trabalho grande, né, de costurar isso. Tivemos feriado ontem, aí tem toda a questão do staff, o staff técnico que nos ajuda. Então, para nós, William, foi uma honra muito grande, né, ter você aqui, essa hora e meia quase, na nossa conversa. Foi aí realmente muito bacana. Eu espero que a Ana possa voltar para fechar a lojinha aqui, mas senão já vou dando aqui um encerramento, né, William? Assim, foi para nós aqui uma honra grande, para mim. Eu acho que o seu presidente está fazendo uma pergunta. Deixa eu ver aqui. O que o professor interpreta como início ou indício razoável de prova material para comprovar o tempo de contribuição? Eu não sei se você está muito a par dessa discussão, William. No direito previdenciário existe essa questão, né, do início de prova, razoável, enfim, a prova material, para comprovar um tempo de contribuição, um tempo de trabalho, enfim, não sei se você está muito a par disso, e se você também tem aqui uns minutinhos para se dedicar a essa... Eu tenho, eu posso... Por favor, eu tenho 2 minutos para...
William, perdão, olha, essa internet hoje ela tá puxando meu tapete, viu? Mas eu queria só te falar que foi um prazer te ouvir e que você renovou meus argumentos com os alunos. Olha, eu fico muito feliz. Estávamos aqui esperando você. Nós tínhamos, com certeza, nós estávamos tristes aqui, porque não estava com a mesma empatia, com o mesmo grupo, nós três aqui. Então, nós estávamos aqui segurando para esperar você retornar na expectativa que pudesse ilustrar esse nosso momento. Estava até o presidente, doutor Roberto, fez uma pergunta e eu estava pedindo uma licença, então, de 2 minutos para poder fazer uma colocação. Eu espero que eu esteja falando dentro da sua expectativa, doutor Roberto. E o caso que tive, o Marco até uma vez ouviu eu falando sobre isso, eu tive uma pessoa que ela guardava, e eu espero que a comprovação do tempo de contribuição é exatamente isso, ela guardava os comprovantes de recolhimento dela, ela só foi autônoma na vida dela inteira. E ela guardava os carnezinhos, as duas filipetas, ela guardava de empregador e empregado, que o autônomo antigamente guardava. E aí ela guardou nas décadas de 50, 60, 70, e aí, na década de 80, ela já melhora, ela tinha sido muito humilde em vários trabalhos, e depois ela se tornou, inclusive, advogada, essa pessoa, e ela, quando ela estava em casa, ela guardou dentro de um cofre, tamanho medo que tinha de perder as guias de recolhimento. E essas guias de recolhimento estavam num cofre, inclusive era um cofre pesadíssimo, que era um cofre à prova de fogo. Parece brincadeira, mas a pessoa tinha em casa um cofre à prova de fogo, não tinha preocupação com a casa que estava no seguro, mas tinha preocupação com os carnês. E só tinha isso dentro. Um dia a casa dele foi roubada quando ele viajou, e quando ele voltou, o cofre tinha ido embora, porque as pessoas, na década de 80, o pessoal achava que tinha dólar e ouro. Muito bem. Muita procura, acharam o cofre, incineraram, rasgaram com um maçarico e queimaram os carnês dessa pessoa. Essa pessoa perdeu todos os carnês, só ficou com a prova física de alguns queimados. Ela entrou com um procedimento administrativo, disseram a ela que o INSS tinha incinerado na década de 70 todos os comprovantes anteriores. E ela não tinha como produzir essa prova. Aí, quando ela deu entrada no requerimento administrativo, a verificadora disso, muito honesta, quando pegou a tela, na época ainda de fósforo verde, ela printou as telas, a pessoa dizia, olha, eu não tenho, mas uma vez eu recolhi, meu filho, quando nasceu, eu tive uma verba que só tinha quem fazia o recolhimento. Então, ele provou. Ele tinha uma pessoa que trabalhava com ele, que era rica. Ele fazia um dos dois, a secretária fazia dos dois. A secretária foi e declarou, eu fazia dos dois. Eles tinham um amigo que era tributarista, e na época não tinha internet, eles consultavam a secretária do amigo tributarista, que pagava o IOB, porque eles não tinham dinheiro para pagar o IOB, para perguntar se o valor tinha alterado. E aí eles faziam. E tudo isso foram provas indiretas, portanto, indícios. A situação absurda, com a avaliação, teve o inquérito, teve a polícia científica, pegou os trechos, só que detalhe, quando ele fez o requerimento, ele era tão honesto que ele falou exatamente o que era e os valores. E a pessoa printou e ela falava assim, olha, no 1979, ele não tem tudo aqui, porque não tinham microfilmado tudo, mas tem esse, esse e esse. O que uma pessoa faria o pagamento em dezembro, outubro, julho, janeiro? No outro ano, só fevereiro. E detalhe, ele casou. Todos que printou a tela lá no posto do INSS, ele casou com o amigo dele que fazia o recolhimento e todos bateram os valores. Todos. Ou seja, os indícios isolados não são nada. Reunidos e uma probação diabólica, gerada inclusive pelo agente público que por anos tem a obrigação de, no mínimo, guardar o arquivo daquilo que foi recolhido até para sua própria segurança, queima, porque aí as pessoas não podem produzir prova. E depois ele alega que o ônus da prova é da parte contrária. Na época, não existia a distribuição dinâmica do artigo 373 do CPC, e eu fui chamado para tentar trabalhar com a parte probatória. E eu disse o seguinte, que no artigo, muitos podem ter isso, porque pode ser da época antes do CPC, eu usei o artigo 333, que dizia que o ônus da prova era do autor ou do interessado pelo fato, porém tinha um artigo que dizia assim, as partes poderão
negocialmente, por negócio processual, elas podem, na época já no código anterior, elas poderiam distribuir o ônus da prova diferentemente, salvo para a prova impossível ou excessivamente difícil. Aí o que eu disse? Se o legislador está dizendo que partes podem negociar o ônus da prova, desde que ela não seja uma prova impossível ou excessivamente difícil, o legislador também não poderia exigir uma prova impossível ou excessivamente difícil, porque ele mesmo está proibido que as partes façam isso. E com base nisso, eu tentei a interpretação dos indícios como verificadores possíveis para uma conclusão razoável, combinado à incineração e combinado ao que a pessoa tinha sofrido. E todas as provas juntas, o INSS não admitiu na primeira instância, depois no juízo ex officio para Brasília indeferiu, óbvio. A ação ajuizada, primeira instância foi julgamento favorável, e a questão de uns 4 anos atrás, 3 anos, a segunda instância reconheceu o TRF, reconheceu e a pessoa obteve o direito à aposentadoria integral e com os valores, com os recolhimentos, como se tivessem todos sido demonstrados. E o detalhe especial desse caso é que esse caso é a história do meu pai. Nossa. Excelente, William. Eu quero dizer que eu virei sua fã, viu? Eu quero aproveitar enquanto a internet não me derruba para dizer que eu virei sua fã. Muito obrigado. Não me derrubou, olha, valeu a pena conseguir falar. Desculpa a demora. Não, imagina, William, são inúmeros elogios. Quero aqui saudar o nosso presidente, Dr. Roberto de Carvalho Santos, que está ali com a gente, mandar um beijo para ele, para todos os nossos coordenadores, diretores, dizer que foi excelente mesmo, a gente gostou muito. Esse é só o primeiro de muitos convites, William, já quero que fique aí estreitando os laços, agradecer ao professor Serral, nosso diretor científico, que cuidou de trazer, né, de nos apresentar a você e dizer, ressaltar mais uma vez, né? Eu sempre falo, de nada adianta o direito se a gente não conseguir fazer a prova. Então, eu tinha uma discussão até numa palestra que eu tive com um grande nome do direito previdenciário e eu disse assim para ele, ele disse assim, ele falou, o direito é o coração do processo. Eu falei, não é, é a prova, porque eu posso ter o direito e não conseguir alcançá-lo se eu não puder fazer a demonstração da prova. Então, eu quero te falar que eu gostei muito, virei sua fã, como eu falei, e que fica aí aberto outras oportunidades também. Serral, vou quebrar o protocolo hoje e eu vou passar a palavra para você se despedir, porque eu já disse tchau, eu já mandei abraço, mas antes a gente passa a palavra para o professor William deixar um abraço para todo mundo, se despedir e dizer que as nossas redes sociais, o Cássio colocou no lugar dos nossos nomes, para que as pessoas que tenham interesse de seguir já possam também conhecer um pouco mais do professor William. Isso. Bem, muito obrigado. Eu não posso, eu vim com muita felicidade, primeiramente, pela amizade de longa data que eu tinha com esse grande professor, que eu respeito muito, de uma seriedade, de uma profundidade ímpar, que é o professor Marcos Serral. E eu não podia jamais deixar de aceitar esse convite. Mas eu fiquei muito feliz, porque, além disso tudo, eu tive a satisfação de hoje fazer mais um grande laço de amizades, especialmente agora com a professora Ana, com a sua gentileza, com a sua forma tão clara também de tratar o tema. Ela deu um fechamento que não podia ser mais nobre, tanto que vai me impedir de fazer qualquer comentário adicional, porque eu acho que ela fecha com um brilhantismo a verdadeira função da prova. A função da prova é trazer a vida, trazer a pessoa para o processo. Nós estamos em épocas e estruturas de muito precedente, que é muito importante até para o direito previdenciário, mas nós estamos num momento em que isso peca, porque as pessoas estão virando autômatos de tese do STJ. Só que tese tem que ter fato. Fato é vida. E no direito previdenciário, qualquer curva é fundamental. Então, eu quero só dizer que, para mim, foi uma grande satisfação. Fiquei extremamente empolgado de poder tratar desses temas. Estou muito feliz de estar aqui. Passou muito rápido para mim. Fiquei com muita pena. E estou sempre disponível. Agradeço a gentileza de todos aqui, que vi vários comentários muito gentis. Ao nosso presidente, doutor Roberto, também. Espero poder ter contribuído com essa reflexão, para provar que eu já vivi na carne essa dificuldade também. Então, eu concluo só dizendo isso. Muito obrigado. Fico muito feliz
de estar aqui, espero encontrá-los, e o que eu puder divulgar, eu vou estar divulgando nas redes também, tanto de trabalhos de vocês do Instituto, quanto também alguma coisa que possa ser relacionada a algum trabalho que eu possa disponibilizar àqueles que tiverem interesse. Muito obrigado, Marco também, professora Ana, felicidade para vocês, espero reencontrá-los muito em breve, porque eu já vou sentir falta dessa nossa conversa. Maravilha. Obrigada, William. Será, a palavra é tua. E fecha a lojinha aqui, ou eu te devolvo? Não, pode fechar. Hoje eu quero ver você fazendo papel de nosso protagonista aí, é tua vez. Eu e o Seral, viu, William? Eu vou te contar que eu e o Seral, a gente tem um relacionamento antigo de amizade, daí a gente fica assim, pegando um no pé no outro, né, Seral? É verdade. A gente, William, toma muito café lá em Curitiba, Ana, né? Tem um escritório em Curitiba, então a gente vira e mexe, se encontra, toma um café, fala bobagem, é muito, muito bacana sempre isso. Mas eu queria, então, agradecer, né, fechando aqui a lojinha, usando a chave da chefa, aqui agradecer enormemente a presença do professor William nessa nossa live. Enfim, vocês viram, né, uma aula, foi muito bacana, foi de uma profundidade enorme, ao mesmo tempo foi leve, foi direto, foi tranquilo, enfim. Recomendo aí vivamente que vocês consultem as obras dele. O Direito Probatório, aquela coletânea grande, ela está disponível, a outra obra está esgotada, mas às vezes dá sorte de encontrar numa biblioteca, numa estante virtual, enfim, vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena mesmo. Eu mesmo tenho aí uma consulta frequente a essas obras, né? Agradeço também a Ana pela gentileza aqui de me conceder o bastão, né? Foi muito bacana a experiência, né? Substituir a Ana aqui é um pouco puxado, né? Ela é nossa enfim, não conheço ninguém, nome de ninguém em televisão, mas ela é nossa grande aqui estrela, né? Manda muito bem. E agradeço, né? Sobretudo ao público nosso, né? Às ouvintes, os ouvintes tem sempre dedicado a sua segunda-feira, né? Hoje terça, mas sempre às segundas-feiras aqui conosco, em troca de conhecimento, buscando um aperfeiçoamento. Aqui não é uma aula, mas é uma troca de conhecimento, é uma troca de afeto, enfim, uma demonstração aí de um aprendizado para vocês. Então, por aí, né? Então, fiquem com Deus, uma excelente noite aí a todos, a todas, né? E até semana que vem aí já na batuta mais experiente da Ana mesmo. Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Um beijão, pessoal. Obrigada ao Cássio, que ficou com a gente até agora também, que é o nosso técnico aqui, nosso gestor de publicidade. Ele que cuida da parte técnica aí. A minha internet não estava confiável, ainda bem que eu confiei a ele o comando do programa hoje. Pessoal, um beijo grande. Até a próxima segunda-feira. Semana que vem, congresso do IEPREV. E na segunda-feira tem uma live especial só para falar do congresso. Então, um abraço e até semana que vem. Tá bom.